Você acha que a cannabis sativa é utilizada na medicina Ayurveda? Se é, para quais finalidades terapêuticas? Se você quer saber sobre isso, fique com a gente, porque depois da vinheta, quem vai responder todas essas perguntas para a gente e muito mais é a Margarete Mota. Fique com a gente. Bem, gente, hoje o Cannabinal, né, ele está numa versão completamente original, porque nós estamos em Brodowski, né? Nós, assim, por um acidente de percurso delicioso, nós viemos parar nessa cidade para conhecer a casa de Portinari e tivemos, assim, um prazer enorme de estar aqui, né, com esse cenário. Encontramos uma parceira do Cannabinal também aqui, que é a Cláudia, moradora de Brodowski. Então a gente está numa uma alegria muito contagiante, né? Sempre tudo muito inusitado. E a Margarete, dentro de tudo isso, é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. A gente já se conhece há muitos anos. Então eu conheço tanto o trabalho dela que não tem nenhuma... não podemos economizar experiência, né, que você tem na medicina Ayurveda. No Brasil, você é uma das principais referências na medicina Ayurveda e fora também, né, do Brasil. Ela frequenta muitos congressos, simpósios, eventos internacionais, sobretudo na Índia, então ela vai trazer tudo isso, né, aqui pra gente. Então é isso, né? Eu acho que o que eu gostaria, Margarete, eu acho que você já viu, a gente não costuma, assim, fazer o mini currículo da pessoa. A gente deixa que a própria pessoa se apresente como pessoa e como profissional. Faça isso. Quem é a Margarete Mota? Bom, eu acho que antes de tudo, a Margarete Mota é uma apaixonada pelo Ayurveda. Eu acho que assim, já está no meu DNA, porque eu acho que o Ayurveda, embora tenha nascido na Índia, faz todo sentido com a América Latina, com povos originários, com medicinas tradicionais, ancestrais. E minha mãe era uma grande raizeira, uma grande conhecedora das plantas medicinais, criou todos os filhos cuidando de todos nós com plantas medicinais. Então, eu acho que o Ayurveda já estava em mim desde que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. Então, nesse percurso da vida, quando eu finalmente encontro com o Ayurveda e na Índia, fez muito sentido para mim. Então, eu sou naturóloga, terapeuta Ayurveda, diretora do documentário Ayurveda Cura Possível, que até agora é o único documentário latino-americano sobre Ayurveda, e organizo um congresso de Ayurveda, que na realidade a gente chama de encontro, que é o Encontro Latino-Americano de Ayurveda, desde 2017. E também a gente tem a escola, que é a Escola de Saberes Ancestrais, onde a gente tem curso de formação em Ayurveda. Então esse universo do Ayurveda permeia a minha vida o tempo inteiro. Antes de você nascer, né? Antes Quer de nascer, dizer, antes já de tá, como nascer. você disse, está no DNA ali. Já estava lá, né? Não dependeu de você, mas nessa vida aqui, né, nessa encarnação, Aham. como é que você se aproximou da planta? Como que a planta, como que ela chegou até você, ou você chegou até ela? O que que te moveu ir para a Índia para saber mais sobre esse uso dela lá, Uhum. né, ancestral? Conta um pouco desse encontro. Aham. O meu encontro com o Ayurveda, digamos, nessa vida agora, foi numa primeira viagem que eu fui para a Índia, fui conhecer meu mestre, meu guru. Eu tinha 20 anos de idade, e aquela coisa, você vai entrar ali para conhecer o mestre, tem que colocar sari, e colocaram um sari, uma pessoa de 20 anos de idade estava de tênis, obviamente, eu saí correndo, tropecei no sari, me acidentei, tive um problema ali de saúde, e aí fui tratado com a Ayurveda. E aí eu me encantei por um tratamento que era prazeroso, não era coisa dolorida, nem desconfortável, fiquei muito bem. E aí eu comecei a estudar por conta própria lá na Índia, eu morei na Índia um tempo, e enfim, quando eu venho para cá, que aí eu mergulho mais no universo do Ayurveda aqui no Brasil, querer entender como estava o Ayurveda aqui, estudar mais, me aprofundar, ir para a Índia várias vezes para estudar Ayurveda, esse universo da cannabis não estava, né, permeando minha vida ainda. Até que tivemos na família uma criança autista, que é meu sobrinho neto, e que aí eu querendo ajudar, né, nesse processo dele, ajudar minha sobrinha, minha irmã, que é a avó
do Tiago, eu comecei a pesquisar uma série de coisas e encontro com uma cannabis medicinal. A gente já estava, né, ali num grupo de pesquisa, estávamos falando sobre Na isso, Unifesp. na Unifesp, aí eu falo, cara, é isso. E aí eu mergulho e começo a ir para eventos fora do Brasil, aqui no Brasil, tudo que estivesse falando sobre cannabis. E aí eu comecei a pensar, cara, e a cannabis no Ayurveda? Onde que está isso? Afinal, o centro de origem, digamos, É, de domesticação é ali, né? é, China, Índia. exatamente. E aí, quando eu começo a pesquisar a cannabis no Ayurveda, eu vejo que tem muita coisa. Inclusive, assim, a gente tem uma literatura do Ayurveda que é muito vasta, muito antiga, que a gente chama de clássicos. A gente tem alguns livros que são, digamos, os livros mais importantes, que são os clássicos do Ayurveda, e a gente tem livros que a gente chama de clássicos menores. Então, tem um deles, por exemplo, que chama Bhava Prakash, e a gente tem a matéria médica do Ayurveda, que é uma outra Ah, literatura, que fala do uso da cannabis no Ayurveda. Aí eu começo a perguntar também para os meus professores na Índia, se eles já usaram, como que é o trabalho deles com cannabis e Ayurveda, e começam a me apresentar pessoas entendi. que faziam pesquisas, que estavam nesse universo, e aí começam a falar sobre os eventos, né, congresso na Índia, aí eu começo para os eventos, que aí assim abre uma coisa super ampla e maravilhosa do E Ayurveda, que quais eu não eventos? tinha. Eu fui num evento que acontece, ele é anual, que chama Hemp, Hemp India Hemp Expo, que tem uma feira, né, onde tem ali farmácias que trabalham com Ayurveda, produzem medicamentos Ayurveda com cannabis, e tem também toda essa parte de congresso, né? Então tem lá os pesquisadores, mestres do Ayurveda, falando do trabalho deles, né, dessa literatura que já tinha aí, como que é isso hoje, como que eles aplicam isso hoje. Então foi maravilhoso. E fui para um outro que chama Arogya. O Indian Hemp, ele foi em Mumbai, foi ano passado que eu fui nesse evento, que é enorme. E depois eu fui em Varanasi, que é uma outra cidade grande, importante na Índia, onde fui num evento que chama Arogya. E dentro desse evento, que também é gigante, tinha toda uma parte, metade do evento era sobre cannabis. Então tinha lá os palestrantes, pesquisadores, tinha as indústrias farmacêuticas de Ayurveda já produzindo medicamento com cannabis. Então eu fiquei assim encantada, porque foi um universo que se abriu que eu nem sabia que tinha tanta Mas eles coisa. estavam lá. Estava lá. E a gente, né, você não tava, só não tinha o canal aberto para isso. E é muito interessante também deixar claro que a Margarete, eu também fiquei sabendo isso ontem, tá? Eu vou contar aqui, depois a gente corta se não quiser. Mas ela, olha, ela já viveu na Suécia, na Grécia, na Venezuela, na Índia, né? Fora os que ela não contou aqui pra gente. Então, quer dizer, nessa tua peregrinação, digamos assim, nesses locais, eu sei que esses foram momentos anteriores a toda essa revolução que vem, Uhum. 2010, aqui pelo menos, na nossa região. Lá se falava, nesses lugares onde você morava, porque você sempre estava Uhum. tratando do ponto de vista da saúde. Sim. Então a cannabis, nesses outros espaços que você teve contato, ou você não estava desperta Não, ainda? ou eu não estava desperta ou não se falava disso naquela época. Porque eu não lembro de nenhum desses lugares onde eu estive. Foi Argentina, Colômbia, Venezuela, Nossa, tem mais. Suécia. Definitivamente ela não tinha falado todos, agora estão surgindo uma cartela aqui de cores e países. Então, Suécia, Turquia e a Índia, obviamente, Itália também, mas ou eu não estava desperta para isso, ou não era algo que era tão falado, né? Não era tão aberto como hoje. Como Hoje a gente tem congressos. congressos, tem É, feiras, tem eventos, tem, tem muita publicação. sim. Naquela época não No tinha. Brasil agora a gente tem 3 eventos, assim, Aham, grandes, mas isso é muito recente, realmente, faz o quê? 3, 4 anos, né? aham, Ah, que é. legal, nossa, que bacana. Bom, então você já até respondeu minha próxima pergunta aqui, né? Bom, então agora eu acho que a gente pode começar a se aproximar um pouco mais da medicina Ayurveda e buscar entender como que esta planta, né, ela é utilizada na medicina Ayurveda. É a folha? É a Uhum, flor? O que que é autorizado, né, uhum, na Índia? Para quais doenças? uhum. Eu queria citar uma coisa aqui que eu acho bastante interessante, que foi onde eu acabei me aprofundando e vendo o que estava acontecendo com a cannabis no Ayurveda.
tem uma literatura super vasta sobre cannabis dentro do Ayurveda, né? Como eu falei, tem essa literatura que a gente chama de clássicos maiores, clássicos menores, que é uma literatura super importante sobre Ayurveda. Dentro dessa literatura tem livros específicos sobre plantas, né? O uso das plantas, as formulações. No Ayurveda a gente faz geralmente o uso que a gente chama de formulações poliherbais. São várias plantas juntas. Se usa, às vezes, uma planta única, mas o comum no Ayurveda é uma formulação onde você usa muitas plantas. Ai, eu não vou conseguir deixar de falar. Uma vez eu li um autor, agora eu não lembro quem é, gente, eu vou citar sem referências bibliográficas, mas acho que faz todo sentido. Que a medicina tradicional, acho que não sei se é Ayurveda, a tradicional de forma geral, ela é como a composição de uma frase. Uma palavra sozinha não faz sentido. Então é poli porque tem que ter a composição de várias plantas para fazer o sentido da frase, digamos assim. Mas vai lá, continua. Então tem várias formulações onde a cannabis faz parte, né? E está ali registrado na literatura do Ayurveda. E foi uma coisa que me chamou a atenção. Falei, mas por que eu estudo Ayurveda desde 94? Então há muitos anos que estou no universo do Ayurveda. Porque eu nunca ouvi falar disso antes, né? Eu falar de tantas formulações, de tantas plantas, a gente estuda tantas plantas isoladamente ali para entender por que aquela planta vai naquela formulação. Por que eu não ouvia falar da cannabis? E aí eu fui entender, fui também indagar aos meus professores e nesses congressos também perguntava, porque teve um período aí grande na Índia onde a cannabis já foi meio que demonizada. Tipo assim, não pode usar porque é uma droga, deixa as pessoas loucas, não sei o quê. E tem inclusive uma lei na Índia, que é uma lei de 1985, que é a lei sobre drogas e substâncias psicotrópicas, e a cannabis é uma delas. Então, a partir dessa lei, só que tem uma coisa interessante na Índia. Mesmo nessa lei diz que é proibida, a menos que seja para uso medicinal ou científico. Aí nessa lei, ela classifica partes da cannabis como droga e outras partes que podem ser usadas como medicamento sem problema nenhum. Então, o que não pode ser usado, a menos que seja para pesquisa e fins medicinais, é o que se chama de charas, que é a resina, e é o que é chamado de ganja, que são as flores, né, a inflorescência. Então, se você usar semente, caule ou folhas, não tem problema nenhum. Não tendo a inflorescência, não tendo a resina, você pode usar. Então, mesmo hoje, na Índia, agora, tem farmácias muito tradicionais, né, que produzem medicamentos da Ayurveda. Elas estão começando a produzir. A gente deixou tanto tempo de usar essa planta maravilhosa, agora a gente vai voltar a usar. O que é uma incoerência completa, eu vou te explicar por quê. Aonde é que a gente tem resina na planta? Na planta toda. Então nós temos tricomas desde a raiz até a flor. Então quando você fala charas, é lógico, você pega uma inflorescência feminina, você esfrega, a tua mão vai ficar cheia de resina. Por quê? Porque a concentração maior de resina está nas flores femininas, mas na verdade até na semente tem tricomas e portanto a resina, numa concentração mais baixa. Então, mas é que daí já vem todo um preconceito, né? O que é droga, o que não é droga, né? Interessante isso. E é interessante que na Índia, por exemplo, você vai até em supermercado. O supermercado tem, por exemplo, mais coisas, produtos naturais, integrais. Vende semente. Então, vende semente, vende o óleo extraído da semente. Sim, porque o como azeite, alimento. O azeite é riquíssimo em nutrientes. E como alimento, sem problema nenhum. Lembrei quem citou a frase, foi Pierre Verger. Agora volta. Qual é o nome da cannabis? Você vai continuar essa resposta? Sim. Mas para embalar, a gente conversando, não lembro quando, você me trouxe uma curiosidade sobre o nome popular da cannabis sativa lá na Índia. Na realidade tem vários nomes, mas um assim que é o mais usado, que eu acho ele muito potente, é Vijaya. Vijaya. E Vijaya quer dizer vitória. E aí nos textos fala, por que esse é um dos nomes dela? Porque Vijaya quer dizer vitória contra a morte, contra a doença. Então tem inclusive citações que dizem ali, falando sobre a cannabis, que ela é capaz de conquistar até a morte. Ou seja, a pessoa pode estar tão doente, mas se fizer o uso adequado, determinada formulação, vira em vida. Volta a viver e ter qualidade de vida. Então eu acho isso maravilhoso. Então tem vários nomes, tem nomes, por exemplo, que conectam ela a Shiva, por exemplo, Nossa, Shiva Muli, tem vários. Então achei assim, mas Vijaya eu achei maravilhoso, aquela que conquista
que é capaz de conquistar todas as doenças, inclusive a morte. Nós vamos voltar no Shiva daqui a pouco, se der tempo aqui, porque isso eu acho que é o ponto mais bacana. Mas você queria só terminar aquela questão que a gente estava falando, assim, porque você também me ensinou um negócio, que na Índia a medicina Ayurveda ela é oficial, assim como a biomedicina. Então, se eu chegar no pronto-socorro, se for uma apendicite, eu vou ter que ir para a biomedicina, óbvio, né? Agora, dependendo da doença, eu vou ali para a Ayurveda, como se fossem duas, digamos, portas. É isso, né? Acho muito interessante ali que na Índia, quando um médico, uma médica fala, eu sou médico, eu sou médica, aqui, por exemplo, no Ocidente, no Brasil, a pessoa pode perguntar qual é a sua especialidade. Você é dermato, você é cardiologista, gineco. Na Índia não, vai perguntar qual o sistema. Porque você pode ser médico ou uma médica do sistema, que eles chamam medicina inglesa, porque foi uma medicina que foi levada pelos ingleses, foi uma medicina que veio de fora para lá, que é a medicina ocidental, né? Ou você pode ser médico ou médica da medicina Ayurveda, da medicina Unani, da medicina Siddha, da naturopatia. Tudo isso lá na Índia. Tudo isso lá na Índia. Então você tem cursos de medicina nesses sistemas diferentes. Vai ver o corpo como um todo, não é um fígado sozinho, um coração sozinho, ele está dentro da Margarete, então por isso que é integral. E é incrível, maravilhoso. E todos são médicos, com o mesmo respeito que se tem por qualquer outro sistema. Isso é incrível. Isso é incrível. E só para finalizar essa pergunta, porque eu tenho que passar para as próximas, senão, se eu não eliminar essa resposta, você consegue responder para a gente se é que é possível? Então, são as folhas, né, que são permitidos o uso medicinal e essas outras partes, não a flor, como você disse, mas para quais doenças? Para muitas doenças. Porque na literatura tem registrado ali 191 formulações com cannabis. 187 são para uso interno e as demais são para uso externo. Por exemplo, problemas de pele, eczemas e etc. Então, esses usos são para problemas gástricos, para problemas de pele, tipo psoríase, eczemas, qualquer outro problema de pele que você possa fazer esse uso externo. Tem para questões, no Ayurveda, as questões de ordem psiquiátrica, elas estão dentro de um guarda-chuva que chama Ummada. Então, Ummada são os distúrbios e desequilíbrios psiquiátricos. Então, ela é usada também para esquizofrenia, esse, digamos, leque grande de desequilíbrios psiquiátricos, chamado de Ummada no Ayurveda. E aí mistura com outras plantas daí? Nunca é sozinho? Exatamente. Essa coisa do Ayurveda que você faz uma formulação com várias outras plantas. Aí, nesse caso, a Vijaya, né, a cannabis, é a planta principal. E aí você tem outras plantas que vão, digamos, assessorar o trabalho que ela vai fazer. Sensacional isso. Então, ali tem tem no mínimo 50 doenças específicas que têm essas formulações. Essas doenças aqui podem ser tratadas com Vijaya, podem ser tratadas com cannabis de uma forma bastante eficiente. Que demais, que demais. Olha, eu tenho muitas perguntas, tomara que a gente consiga chegar até o fim aqui, né? Eu queria entrar um pouco nessa questão do Shiva, porque a gente percebe uma forte conexão entre esse deus, né, o Shiva, e a cannabis. Aventa-se na literatura antiga que essa planta foi trazida por Shiva, que ele teria ensinado como que os xamãs deveriam usá-las no Nepal e tudo mais. E que, então, portanto, ela tem todo esse sagrado. Então, os shilons, né, dos yogis, então os monges se utilizam. Eu queria que você... O bang, como é que é essa relação com o bang? Se existe preconceito? Eu sei que a pergunta ficou gigante. Mas eu queria que você trouxesse um pouco desse lado, sabe? Mais cultural mesmo na Índia. Se existe um preconceito... Como é que é essa relação com o Shiva, se você observou entre monges, se utilizam? Um pouco do que você queira falar, vai. É muita coisa. É interessante esse uso da cannabis, até agora há pouco estava falando, né, que teve um período aí na Índia que se gerou um estigma em torno da cannabis, uma coisa negativa, e agora eles voltam e falam, cara, peraí, a gente usava desde sempre, está lá na nossa literatura de milhares de anos para vários... problemas de saúde de forma eficiente. A Helena Blavatsky já foi para a Índia há séculos e falou, né, isso. Vocês estão perdendo por quê? Por que vocês estão acabando com o conhecimento tradicional de vocês? Ele é tão rico. Helena Blavatsky já falava isso. E agora...
Então tem esse uso registrado da cannabis para a saúde, né? Tem todas essas formulações, como eu comentei agora há pouco, mais de 50 doenças específicas. Na farmacopeia. Na farmacopeia. Da a farmacopeia da Índia tem ali desde 78, que foi a primeira edição, as várias formulações que se usa cannabis, né? Então, maravilhoso. E tem esse outro aspecto que eu sempre achei interessante na Índia, que é esse aspecto religioso do uso da cannabis. Sagrado, né? Sagrado, conectado com Shiva, e como eu falei agora há pouco, um dos nomes da cannabis é Shiva Muli, tem outros nomes conectados com Shiva, e dizendo assim, ele foi Shiva que trouxe essa bênção pra gente, dessa planta maravilhosa. Então, eu vou te falar da minha experiência, do que eu vi na Índia, né? Não sei se você já ouviu essa palavra sadhu. Sadhu são esses ascetas que vivem nas florestas ou vivem nas montanhas, principalmente mais no norte da Índia, nos Himalaias, em meditação. Então, para uso religioso, nunca houve proibição da cannabis. Nem de flor, nem de nada. Usam o que acharem adequado, né? Então, assim, eu já tive essa experiência de ver, assim, e é uma coisa interessante. Você pode estar assim, num lugar aberto, numa praça, numa rua, e eles fazem o uso ali em praça pública, na rua onde eles estiverem, na frente de um templo, à beira do rio Ganges, de um outro Ganges. É num cachimbo que chama Shilong, né? É um cachimbo, assim, geralmente reto, de cerâmica, às vezes é de pedra também. E aí, às vezes está sozinho, às vezes está com outros sadhus, aí eles sentam ali, compartilham, e pode estar passando pessoas, pode estar passando a polícia, está tudo certo, eles têm direito a esse uso religioso. Tradicional. Interessantíssimo. E uma vez, tem uma cidade no norte da Índia, que se chama Rishikesh, e é uma cidade nos pés dos Himalaias, então tem épocas no ano, ainda tem vários festivais religiosos, né? Então tem certos festivais que os sadhus saem das florestas, descem das montanhas e vão nesses lugares. A cidade, o rio Ganges passa por ali, né? Ele está ainda num momento que ele é muito gelado, que está descendo desse descongelamento das neves. Então você vê assim, ao longo do Ganges, aquele monte de sadhus sentados em meditação, fumando ali o tilo. Parece que para ler também os livros, né? Artha Veda, né? Que exige uma grande concentração para o entendimento daquelas escritas também, se as pessoas utilizavam, né? Sim. E você citou agora uma literatura que é bem importante, que é o Atharva Veda. A Índia tem uma literatura chamada de Vedas, que é essa literatura super antiga. Então são compostos por 4 livros. O mais recente deles, o que foi adicionado depois, é o Atharva Veda. E o Atharva Veda tem um shloka, shloka seria uma estrofe do Atharva Veda, que fala assim, do reino das 5 plantas, aí cita 4 plantas e cannabis, que elas nos removam, fazer uma reverência à cannabis, as outras 4 plantas, que elas nos removam do sofrimento e nos tragam vida. Então está ali no Atharva Veda. Né? Então a gente está falando de uma literatura que é de 12 séculos antes de Cristo, isso é muito antiga. Claro. Então esse uso religioso nunca foi proibido, é uma coisa totalmente aceita e está ali. É diferente aqui no Brasil, você precisaria ter um habeas corpus, né, para você poder cultivar na sua casa, tá certo? Na Índia não tem essa questão de habeas corpus, porque esse uso tradicional, sagrado, como você diz, ele é algo que é respeitado. Isso, exato, para o uso religioso não tem habeas corpus, não tem essa necessidade, está permitido, é aceito, é um direito dessas pessoas fazerem uso dessa planta sagrada para os rituais, para esse uso religioso. Que maravilhoso, e é maravilhoso isso, maravilhoso, né? É lindo. Eu acho isso incrível. Que mais você quer contar aqui? Porque a gente já está chegando ao final. Coisas que a gente não te perguntou, que você agora, enfim, que se lembra, algo que tenha te chamado muito a atenção. Eu estava falando agora há pouco dos festivais, esse uso religioso, e a Índia é uma loucura maravilhosa. Então tem festivais populares, ainda cheio de festivais o ano inteiro. Então tem festivais onde as pessoas tomam na rua bang. Você já tomou? Já tomei. E aí, como é que é? Eu morro de vontade. Conta pra gente. Quando a gente for pra Índia junto. A gente eu tô ensaiando aqui, mas eu ainda vou conseguir. É da folha, né? Isso, é da folha. Folha crua, então são os ácidos. Mas tem uma coisa interessante. Nessa literatura do Ayurveda, quando fala ali do uso das plantas, fala que a Vijaya, ela é uma upavisha, ou seja, é um subveneno, ou seja,
o que é considerado veneno, assim, que tem que ser purificado, tem que preparar de uma certa forma. Então lá tem alguns métodos, por exemplo, você cozinha ela no leite, depois seca, Mel. lava ela tantas vezes, depois seca, depois você faz as formulações. Acho isso interessante. Então o bunker é distribuído na rua, no festival, aquela multidão, imagina se uma 25 de março, tipo o dia anterior do Natal, aí tem elefante na rua também, tem e música junto, e o povo tomando bang, assim, distribuído. E o que você sentiu? Eu senti uma leveza muito grande, foi uma coisa assim, super gostosa, de Não te... alegria, de prazer, não teve nada ruim. Fica Foi assim, louco? Ah, nada, foi nada uma coisa de... gostosa, Ah, que de bom. alegria, de leveza, de É felicidade. proibido, né? Um pouco. Acho que É proibido a, so- ter alegria, né? a Parece que... sociedade é tão capitalista que a gente tem que ser máquina. A gente não temos o direito de ficar feliz, de relaxar. A gente tem que estar sempre atento para produzir, 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 Exato. produzir. Eu só vim me dar conta disso agora aos 55 anos que nasceu meu filho e ele me ensinou isso, sabe? Porque eu sempre fiquei nessa relógio, mas é isso, por que a gente não pode parar e relaxar? Qual é o pecado nisso? Qual é o pecado? A gente precisa aprender, na realidade, voltar ao simples, né? Que é você ter tempo para você também, para relaxar, para o lazer, para se divertir, para ter alegria. Dentro desse contexto, a gente começou, você falou sobre os tipos de, como é que são esses medicamentos na Ayurveda, mas você gostaria assim de trazer uma explicação maior, o que é a Ayurveda, a medicina Ayurveda, qual é o contexto dela aí para ver? Você que é uma grande, né, estudiosa do assunto, se você não Grande puder perguntar apaixonada. para você, para quem que eu vou perguntar? Então, a Ayurveda é um dos sistemas de medicina tradicionais da Índia e é muito antigo. Então, tem relatos na literatura que fala que a Ayurveda tem 7.000 anos de idade, tem 5. Enfim, o Ayurveda é muito antigo, tem milhares de anos de existência. Então, nesse entendimento do Ayurveda, se entende que é uma medicina que foi trazida dos deuses para a humanidade, porque a humanidade precisava do Ayurveda para se manter em equilíbrio, ou quando perdeu o equilíbrio, voltar para o equilíbrio, para a saúde. Então, a Ayurveda entende que tudo que existe nesse universo é formado por 5 grandes elementos, né? Que é o espaço, ou éter, ar, fogo, água e terra. Então, nós também, seres humanos, somos formados por esses elementos. E a gente se mantém saudável quando esses elementos estão em equilíbrio, e a gente adoece emocionalmente ou fisicamente quando esses elementos se desequilibram. Como que eles se desequilibram? Pela forma que a gente vive. Se a gente dorme bem, não dorme, dorme pouco, passa a madrugada dentro acordada, faz combinações de comidas que não é legal, vive muito estressada, Não tem só trabalhando, não lazer. tem lazer. Então, quando a gente vive dessa forma, obviamente vai se desequilibrar. E num planeta tão desequilibrado como a gente vive agora, não tem como a gente se desequilibrar. Então, o interessante do Ayurveda é porque é muito prático, te traz assim, um conhecimento prático do seu dia a dia. Pô, eu percebi que minha digestão não está boa, meu intestino não está funcionando, estou muito acelerada, estou estressada, estou sentindo mais calor, estou com mais frio, minhas articulações estão ficando mais rígidas. Aí você vê o que você muda na sua alimentação, o que você coloca no seu dia a dia, para você voltar ao equilíbrio. Às vezes a gente desequilibra demais e essas coisas mais simples, assim, da nossa rotina, do dia a dia não são suficientes, aí você precisa fazer um tratamento. Eu imagino que uma consulta tua deva durar no mínimo 2 horas, então. Porque você tem que entender tudo isso. Exato. Para poder... Você tem que entender como a pessoa está agora e entender um pouquinho do histórico dela de vida. Entender a alimentação dela, como é o dia a dia, como ela, o que ela trabalha. De repente a pessoa trabalha em pé o dia inteiro. Ou está lá no trânsito, né? E a Ayurveda, você, imagino que como uma naturóloga, você não vai indicar apenas as plantas, tá certo? Você vai, é uma coisa, imagino que seja integrativa. E muitas vezes a gente nem indica a planta logo no início. Às vezes o que você vai indicar para a pessoa é corrigir. O Ayurveda fala o seguinte, quais são os princípios do Ayurveda? Preservar a saúde de quem está saudável, recuperar a saúde de quem perdeu, quem adoeceu. Básico assim. Aí você tem que entender o que está em desequilíbrio dessa pessoa para você recomendar. Às vezes, você não tem nem que recomendar logo de cara algum procedimento físico ou uso de planta. Às vezes a pessoa vai dormir de madrugada, você corrige isso? Pô, só passa a noite acordada, não tem como você ter saúde. Não adianta planta, né? Exato. Não é uma questão de planta. Exatamente. E tem uma frase, um sloka, num dos livros do Ayurveda que é bem interessante, fala assim, se a alimentação está correta, a pessoa não precisa de medicamento.
Se, se o medicamento é adequado, mas a alimentação não adianta. Né? Então, assim, a gente vai pelo o que está em desequilíbrio naquela pessoa e trazer de volta para o equilíbrio. Às vezes, ajustes na rotina dela, que vai ser o suficiente para ela melhorar a saúde e ficar bem. Dá trabalho. E a Ayurveda é muito individualizado ali, não existe protocolos, protocolos para diabetes. Então, todo mundo aqui é diabético, é a mesma medicação. Não existe isso, a medicação é para a pessoa. E eu acho que também existe me corrija, né? Que existe, a gente estudando, a gente sabe que o sistema endocannabinoide é modulado por massagens, por meditação, por acupuntura, e tem uma forte, não sei, acupuntura acho que não, né? Que é medicina chinesa, mas na Ayurveda existe também toda essa questão de massagens, né? De óleos, tem umas técnicas, você põe o óleo, ele corre, não sei o nome, mas assim, tudo isso também está regulando o sistema endocannabinoide, né? Com certeza. Inclusive tem o que a gente faz no dia a dia, que a gente chama das rotinas diárias, que é importantíssimo você colocar óleo no corpo. Então, todos os dias você faz uma automassagem com óleo. De preferência, óleo de gergelim, e tem outras situações que você pode usar um óleo de coco, mas a maioria das vezes é o óleo de gergelim. Tem algumas oleações que você faz, por exemplo, bochecho com óleo de gergelim nas narinas, nos ouvidos. Então, você já vai ali modulando o sistema endocannabinoide. Então, já está ali também, né? Não é nem indiretamente, é diretamente. É que a gente só acredita na farmacologia, receptor agonista, que é uma bobagem. Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Que modula, né? Bom, então estamos aqui chegando no final, infelizmente, porque a gente podia ficar aqui horas, por vários motivos. Primeiro, porque a conversa não tem fim. Segundo, porque é uma pessoa que tem um conhecimento vastíssimo. E terceiro, porque nós estamos aqui nesse ambiente que é absolutamente maravilhoso, com pessoas que estão aqui atrás da câmera também maravilhosas. Mas enfim, vamos responder a pergunta que deu tema a esse episódio. Afinal, a cannabis sativa é utilizada na medicina Ayurveda? Se sim, para quais doenças? Rapidamente, sim? Desde sempre, milhares de anos, para pelo menos mais de 50 doenças. Para diabetes, problemas de pele, para questões emocionais, desequilíbrios psiquiátricos. Perfeito. E mais um monte de coisa. Também quero agradecer, porque a Margarete ela oferece uma aula sobre cannabis e Ayurveda no nosso curso, que é organizado pela Gabi Dainese Mufirrican, e eu coordenando pela Unifesp, que é o uso terapêutico da cannabis sativa, certificado pela Unifesp, totalmente gratuito online. A próxima 12ª edição deve estar aí entre setembro e outubro, eu não sei, né, por aí. Então acompanhe o Canabinal, porque por lá a gente vai falar, olha, o QR Code da inscrição da próxima edição. Então acompanhe a gente. Deixe seus comentários aqui sobre o que nós estamos falando, porque é muito importante a parceria com vocês, saber o que vocês pensam. E para finalizar, manda um recado para quem está ouvindo a gente, aquilo que você quer falar, que sabe, que você acha que é importante. Ou não. Manda um recado aí para os parceiros. Gente, deixem de preconceito. Estudem cannabis. Tem muitos usos maravilhosos. Com certeza traz mais saúde, mais qualidade de vida para todos nós. Então, hoje em dia tem muito conhecimento disponível. Eu super recomendo fazer o curso da Unifesp Mufirrican. Eu fiz também, tem essa aula que eu dou sobre cannabis e Ayurveda. Então tem muito material muito bacana disponível, então estudem, gente. É uma bênção a cannabis. É isso aí, muito obrigada. Deixe seus comentários e até a próxima.